Fala galera, bem-vindo à disciplina de Mecânica Estática, sou o professor Pablo Amorim e aí unidade 4, cálculo de estruturas, né? Máquinas, treliças, especificamente uma estrutura. Só que eu peço para calcular aí a reação. Pô, mas reação a gente viu lá na unidade 2, para a gente rever a unidade 2, mas na unidade 2 só que a gente viu, a gente não destrinchava tanto quanto agora. Né? Por isso que eu estou fazendo ele aqui e aproveita e já revisa o conteúdo da parte da unidade 4, beleza, galera? Bora lá, olha só. O exercício é uma estrutura onde ele tem 3 elementos. Esse elemento é pinado no ponto A, no solo. Nós temos um elemento pinado aqui em cima, né? No ponto B, entre os dois elementos. Pinado entre os dois elementos e aqui engastado, tá? Eu botei ele aqui, mas essa distância aqui, ó, considera que essa distância aqui também seja 4 metros, como num enunciado aí, tá? E eu peço para calcular as reações no ponto D, onde ele está engastado. Tá? Então, a primeira coisa que a gente faz, diagrama de corpo livre, né? Quando eu vou avaliar, eu tenho as cargas externas e aí eu tenho as minhas cargas de reação. Então, vou chamar aqui de AY, aqui, né? Vou chamar aqui de AX. Aqui eu tenho, se é engastado, DY, DX. E me aparece aqui também esse meu momento que eu vou botar MRD de reação no ponto D. Lá na unidade 2, a gente viu que para calcular a reação, eu tenho 3 incógnitas, 3 equações. Eu tenho 3 equações, então eu posso ter no máximo 3 incógnitas. Cara, aqui eu tenho 5 incógnitas. Mesmo que essa aqui eu reduza para uma só, que eu já explico para vocês, eu tenho 4 incógnitas. Ah, então ele é hiperestático? Não, porque eu ainda consigo determinar estaticamente através dos outros elementos, destrinchando a minha estrutura toda, que eu já vou comentar. Então, olha só, se eu fizer só somatório de força em X, somatório de força em Y, somatório de momento, eu vou ficar aqui rodando, não vou achar todos os resultados que eu quero. Né? Vamos simplificar um pouco mais essa estrutura. Tá vendo esse elemento aqui? Ele é um elemento como se fosse da treliça, como a gente já conversou. Toda a força que atua nele está na mesma linha dele. Ou ele sofre compressão, ou ele sofre tração. Se o elemento só tem força em 2 pontos dele, as forças que atuam nele vão estar na mesma linha, mesma direção, né, linha, porém em sentidos contrários, uma anulando a outra. Ou ele vai sofrer tração, em preto, ou ele vai sofrer compressão, em azul. Tá? Estou supondo que é compressão. Então vou botar aqui que estou supondo que é compressão, tá? Não tenho certeza. Suponho ser compressão. Bom, a gente não sabe, né? Então, para a gente determinar se está certo ou errado isso aqui, a gente vai ter que achar essas reações. Quando eu falo que essa está na mesma linha dele, né, no mesmo ponto, então essa minha força aqui, ó, eu posso simplificar, vou chamar aqui de FAB, a força que atua no meu elemento. Tá aqui, ó, a decomposição dela. É isso aqui, tá? É o meu FABI. Mas mesmo assim, tendo só ela, 1, 2, 3, 4, eu não resolvo. Como a gente viu lá na unidade 2, e aí o que eu preciso fazer? Vamos olhar cada elemento? Não vamos entrar ainda em deformação, que é lá em resistências materiais. Calma. Vamos olhar os elementos isoladamente. Quando eu olho o elemento AB, eu sei que ele tem essa força aqui, FAB, que é o que o solo faz nela, e eu tenho essa outra força aqui, FAB, que a outra barra faz nela. Se a outra barra faz essa força nela, ela vai fazer essa força aqui também na barra. Lá no ponto C, né? Então lá no ponto C eu tenho CX, CY, tá? Indica, se vocês não sabem para onde indicar, galera, indica no sentido que vocês quiserem, tá? Eu posso até indicar desse jeito aqui, eu indico que sim também, não tem problema não. Joga ele para baixo aqui. Tá? Do jeito que vocês quiserem indicar, e depois nos cálculos a gente vai ter certeza se da forma com que a gente está indicando está certo. Então, estou indicando ele assim. Se está certo ou errado, não sei. Vamos verificar nas contas. Tá? Se aqui é desse jeito, quem que faz essa força aqui é esse elemento. E esse elemento faz como nele? O contrário. Esse acaba puxando e acaba puxando por cima. Tanto que é bem provável que não seja isso. Né? Nas contas a gente vai ver que não é. Então, olha só, quando eu olho esses elementos isoladamente, o FAB aqui não faz diferença a minha estrutura B, né? Agora, vamos olhar esse elemento aqui, ó. Pega esse elemento BC, eu tenho 1,
três incógnitas. Se eu tenho três incógnitas, a gente entra com aquelas equações de equilíbrio, somatório de força em x, somatório de força em y, somatório de momento. Três equações, três incógnitas, eu resolvo o problema. Então a ideia aqui é essa, ó. Achei esses três aqui, venho para o lado de cá. Olha esse elemento aqui agora, onde eu tenho aqui, ó, uma, duas, três incógnitas. E essas duas aqui que eu vou achar a partir daqui. Então qual que é a ideia? Segue um caminho para eu conseguir chegar nelas. Eu vou determinar primeiro essas três através desse elemento isoladamente. Depois essas duas eu já calculei aqui, eu consigo calcular essas três aqui olhando só esse elemento. Então eu faço a conta primeiro só do elemento BC e depois só do elemento CD. Só do elemento BC e depois do elemento CD. Tá? E aí, ó, começando, né? Bom, se eu quero achar esse camarada aqui, somatória de forças, somatória de momento em C, se eu fizer somatória de força em X e em Y, eu tenho duas incógnitas para os dois, né? Vou botar aqui, ó, FABY, FABX, tá? Então, se eu fizer somatória de forças aqui, eu tenho duas incógnitas, tanto em X e Y, não resolvo. Então, vamos para o momento. Se eu fizer somatória de momento aqui, FABX não gera momento aqui, mas FABY gera. Então, somatória de momento, o FABY entra com a distância total, 9 metros, mais o 10, né? Ó, ele gera negativo, o 10 gera, olhando esse ponto aqui, positivo, o 15 positivo, então eu tenho menos FABY vezes 9, mais 10 vezes 6, mais 15 vezes 3. Eu consigo achar meu FABY. Pô, achei o FABY, eu consigo achar o FAB e o FABX? Sim. Se eu tenho aqui essas distâncias, eu consigo brincar aqui achando esse ângulo, né? Mas eu posso também fazer uma relação com a distância. Aqui é 3 metros, aqui 4 metros, triângulo pitagórico aqui é 5. Então o que eu fiz aqui, ó? Foi uma relação de triângulos entre essas distâncias, e aí a multiplicação cruzada, né? Eu consigo determinar as minhas forças. Se eu tenho o FABY, eu consigo achar o FABX e o FAB. E olha que interessante, o FAB que a gente determinou aqui, assim como o FABY, é uma força positiva. Ela é positiva. Significa que do jeito que eu indiquei está certo. Então, se eu estava supondo que era compressão, isso daqui, por ser positivo, está me confirmando que é compressão. Aí você vai falar assim, pô, mas lá a gente aprendeu que quando é compressão sai negativo. Calma, cuidado. Se eu tivesse feito, né, a força dessa maneira aqui, ó, como se fosse tração, aí você iria achar negativo aqui, falando que do jeito que eu indiquei aqui está errado, que deveria ser compressão. Então, assim, já falei para vocês várias vezes, né, revisa aí os vídeos, eu indiquei dessa maneira. A forma com que eu indiquei, se ela está certa ou errada, o sentido, ele vai me dizer aqui. Se da forma que eu indiquei aqui, ele está falando que está certo, é positivo aqui, quer dizer que eu indiquei certo, aqui ela está fazendo o que na barra? Compressão. Acabou. Beleza? Eu gosto de trazer essas divergências, né? Como sair sai da caixa, igual o livro fala. Indica saindo, que é sempre tração. Indica do nó, né? Saindo, a força saindo do nó é tração, a força saindo da barra é tração. Eu falei, então vamos fazer o contrário. Só para entender realmente a matemática, tá? Bom, galera, então a gente consegue determinar eles. E aí eu faço somatória de força em X e em Y. Somatória de força em Y, ó, menos 10, menos 15, mais FABY, menos CY do jeito que a gente indicou. Joga para o outro lado, opa, lá, ó, tinha falado que CY provavelmente estava errado lá, e tá mesmo. Sinal negativo fala, opa, você está errado, não deveria estar assim, deveria estar para cima, e esse deveria estar para baixo. E aí fizer somatória de forças em X, só tem duas forças em X, FABX e CX. Se o FABX está para lá, e está certo que ele está para lá, o CX tem que estar contrário. Então isso daqui é negativo também, ele está errado. Agora, muito importante, se aqui eu achei os valores negativos, e aqui estão representando esses mesmos camaradas, as reações, se aqui está errado, aqui também está errado. Só que eu vou continuar a conta do jeito que está aqui. Quando eu faço agora, olhando só o elemento CD, somatório de forças em Y, CY mais DY. Opa, joga para o outro lado, DY é igual a menos CY. Só que o CY que está aqui está errado. Ele é negativo, então é menos da minha equação de somatório de força Y, é menos. E o valor de CY é quanto que a gente achou? Menos 13. Por isso que ele vai para menos 13, o que dá um valor positivo. Ah, complicou demais. Peraí, então vou fazer diferente.
Vamos supor que eu achei aqui negativo, então já jogue aqui certinho assim, ó. 13,3. Aqui ele entra como negativo e aqui fica positivo. Aí vai dar no mesmo. Você vai achar o 13 do mesmo jeito, só que positivo, tá? Deixa eu tirar aqui, vamos voltar lá. Se tem dúvida, indica para o outro lado isso aqui. O melhor jeito de a gente aprender. Chega aí e faz o exercício de novo indicando isso aqui para cima. E vê como é que vai ser essas mesmas contas aí, tá? Pratica mesmo. Bora lá, galera. Somatório de força em x, então tem que ser x é igual a dx. Se lá é negativo, aqui também é negativo. O cx está errado. Se o x está para lá, o dx deveria estar para cá. Por isso não é negativo. E por último, somatório de momento, né? Fazendo somatório de momento no ponto D ou no ponto C, esse momento sempre me aparece na equação. Tá aqui, ó. Só que eu vou fazer aqui, ó. Somatório de momento no ponto D. Quem é que gera momento? Cx gera para cá. Cy não gera. Dy e dx não geram momento, porque está em cima do ponto. Então, tenho menos mrd, que está aqui girando aqui, ó, sinal contrário ao que eu indiquei aqui, né? Então, ele entra negativo. E o cx gera um momento positivo. Cx vezes 4. Passa para o outro lado, esse negativo fica positivo. Cx vezes 4. Só que quanto que vale Cx? Menos 8,75. Então, é menos 8,75 vezes 4. Por isso que uma MRD é menos 35 kN. Tá? Galera, dúvida na questão do sinal? Inverte esse camarada aqui para cá. Inverte esses dois aqui. Vai brincando aí que vocês vão achar. Tá? Espero que tenham gostado. Compartilha, dá um like aí. Manda pra galera, porque o tempinho que eu tenho aqui nos intervalos das aulas e entre os meus trabalhos eu consigo fazer os vídeos. Beleza, galera? Bons estudos. Valeu, até mais.